Olá, meus amados irmãos, em Jesus, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de domingo, meus irmãos. É com o nosso coração em paz que nós nos reunimos aqui neste momento, juntos, para refletirmos uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Este é um momento que todos nós estamos aqui cuidando da nossa alma, cuidando do nosso interior, abrindo o nosso coração para Jesus e para as palavras do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos, que todos possamos sentir nesse momento a paz de Jesus em nosso coração. Bom, meus amados irmãos, hoje, para nós falarmos um pouco mais sobre o nosso tema, que é parar no meio do caminho, nós iremos aqui trazer para todos nós um trechinho da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Lembremos que Paulo, após a conversão dele, após o momento que ele abriu o coração para Jesus, para poder caminhar nas trilhas do bem, Paulo, ele foi um grande exemplo para todos nós. Então, em uma de suas cartas, aqui a segunda carta aos Coríntios, Paulo diz o seguinte: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Olha o que Paulo está colocando aqui para todos nós, meus irmãos. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Paulo afirmava por essas palavras que todos nós podemos passar por momentos de tribulações em nossa vida, mas não podemos nos deixar e nos manter em um estado sentimental de angústia. Paulo também diz que podemos passar por situações, enfrentar momentos em que iremos ficar perplexos com aquelas situações, mas não desanimados do nosso caminho, dos nossos deveres e das nossas missões. E meus irmãos, para comentar um pouquinho mais sobre isso, eu gostaria de trazer aqui para a gente as palavras da querida Sueli Caldas. Sueli Caldas diz para todos nós: em toda parte e em todos os tempos, observamos que os obreiros do Senhor conhecem de perto as tribulações e perplexidades das mais variadas formas, por permanecerem fiéis. Mas por isso mesmo, isso é porque dão o testemunho de fidelidade a Jesus. Não se deixarão dominar pela angústia ou se abater pelo desânimo. Essas palavras da querida Sueli, meus irmãos, elas trazem um esclarecimento muito profundo do que Paulo estava nos dizendo. Porque Sueli coloca aqui para todos nós de uma forma muito clara, meus irmãos, em nos dizendo que em toda parte e em todos os tempos se observa que os obreiros do Senhor, durante essa trajetória de servir a Jesus, de estar no caminho do bem, dessa fidelidade com Deus, a todo momento nós enfrentaremos tribulações e perplexidades das mais variadas formas possíveis, pelo simples fato de tentarmos nos manter fiéis ao caminho do bem. Isso ele coloca, mas por isso mesmo é necessário que nós tenhamos um testemunho de fidelidade a Jesus. E por mais que enfrentemos tribulações e momentos de dificuldade nesse caminho, não nos deixarmos dominar pela angústia ou nos abater pelo desânimo. Meus amados irmãos, todo aquele que se coloca a servir no campo do bem, do amor, da caridade, da forma que for, em nome de Jesus, enfrentará tribulações, enfrentará
tribulações em todos os tempos e em todas as épocas. Todos aqueles que se colocaram no caminho do amor, da caridade, do servir a Jesus, no caminho do bem, enfrentaram tribulações. Lembremos aqui de um grande exemplo para todos nós, que foi o nosso querido e amado Chico Xavier. Chico Xavier, meus irmãos, ele estava sempre de bom humor, sempre sorrindo, sempre tratando muito bem, com muita delicadeza e muito amor a todos os irmãos que o buscavam, em busca de um amparo, de um auxílio, de um socorro. Chico às vezes enfrentava situações penosas e difíceis em sua vida, mas ele não transparecia isso, porque ele estava ali colocando o teu coração para servir ao próximo. E muitos irmãos, justamente por Chico estar sempre sorrindo, bem-humorado, sempre com um toque de um humor ali saudável nas situações, sempre com um coração muito receptivo a todos que o buscavam, não importava o horário, não importava o dia, justamente por Chico mostrar essa abertura a acolher a todos, muitos irmãos acabavam deduzindo que Chico não passava por problemas, que Chico não enfrentava dificuldades. Mas, meus irmãos, pelo contrário, Chico passava sim por muitas dificuldades e enfrentava muitas situações. E não somente situações difíceis para com aqueles que não aceitavam ainda a doutrina espírita. Mas Chico também enfrentava muitas situações difíceis, até mesmo com os companheiros dentro da doutrina espírita. Isso mesmo, meus irmãos. Em uma de suas cartas particulares a um grande amigo dele que estava ali na Federação Espírita Brasileira, Chico escreve para esse grande amigo dele uma carta particular sua, e ali, naquelas palavras, Chico coloca, meus irmãos, para todos nós ali, porque agora nós lemos essas cartas, mas naquele momento ele escrevia para esse amigo, e Chico ali transcreve as situações aflitivas que ele passava, muitas vezes a calúnia que ele estava sofrendo. Em algum desses pontos, ele ressalta, meus irmãos, que muitos irmãos dentro da doutrina espírita escreviam para ele perguntando quanto que ele estava recebendo com as obras que ele estava psicografando, por quanto que ele tinha vendido ou se vendido para a Federação Espírita Brasileira, por que que ele, o que que ele estava ganhando com tudo isso. Olha só, meus irmãos, companheiros dentro da doutrina espírita, escrevendo cartas diretamente para Chico, questionando quanto que ele estava ganhando com a venda dos livros, por quanto que ele tinha vendido os direitos dos livros para a Federação Espírita Brasileira. Quantas mentiras, quanta calúnia, quanto deboche Chico estava recebendo naquele momento. E, meus amados irmãos, não eram pessoas de fora da doutrina espírita. Eram irmãos que compartilhavam a doutrina espírita, escrevendo isso diretamente a Chico. Meus amados irmãos, e nesta carta ao seu amigo, Chico diz que esses boatos tão maldosos que estavam ali em volta dele, a princípio o incomodavam, mas depois ele deixou que as pessoas dissessem o que elas queriam. Então, no meio dessas tribulações, no meio dessas situações difíceis, Chico escreve dizendo que eram momentos que o incomodavam, que ele ficava sentido, pois estavam dizendo algo que não era verdade sobre ele. E o que Chico diz? Olha, a princípio eu me incomodava sim com esses comentários, com essas cartas, pelos próprios companheiros de doutrina. Mas agora eu deixo que eles digam o que eles desejam. Chico deixou para lá. Chico simplesmente deixou para lá. E continuou a sua caminhada. Continuou os seus deveres cristãos. Os seus deveres com a doutrina espírita.
Meus amados irmãos, imaginemos só se Chico tivesse parado no meio do caminho. Em meio a essas tribulações, em meio a essas situações tão de perplexidades mesmo. Imaginemos se Chico tivesse parado no meio do caminho, como diz Paulo de Tarso aqui, se entregando à angústia e ao desânimo. Frente a esses comentários de deboche, de calúnia, mentira, quanto a ele. Se ele tivesse parado no meio do caminho, nós não teríamos hoje tantas obras psicografadas por ele, que nos trazem esclarecimentos, esperança e consolação com informações do mundo espiritual, com informações sobre a vida eterna, com informações que nos ajudam na nossa caminhada. Se Chico tivesse parado no meio do caminho, quantos irmãos não teriam recebido cartas psicografadas que mostrariam ali para eles um novo olhar da vida? Quantos irmãos não teriam, meus irmãos, tido contato ali com ele e a oportunidade de receber uma palavra de esperança e consolação? Se Chico tivesse parado no meio do caminho, meus amados irmãos, a jornada do bem não é fácil para todos nós. E Sueli, ela coloca aqui pra gente, gostaria até de encerrar com as palavras dela. Ela coloca para nós dizendo: se Chico Xavier tivesse interrompido a sua caminhada a pretexto de lágrimas e dores, injustiça e incompreensões, estaria dando campo às trevas e semeando novos e amargos dissabores em sua própria existência. Essas palavras de Sueli, meus irmãos, também é para todos nós. Todos enfrentamos dificuldades, tribulações, dissabores em nossa vida. Mas interromper, parar a caminhada no meio do caminho, por causa de lágrimas, dores, injustiças, calúnia, mentira, interromper a nossa jornada por causa disso é abrir campo para as trevas e semear novos e amargos dissabores em nossa própria existência. Por isso, meus irmãos, diante das tribulações, não vamos estacionar na angústia. Diante da calúnia, não estacionemos no desânimo. Diante, meus irmãos, das situações difíceis enfrentadas em nossa vida porque estamos no caminho do bem, não estacionemos, meus irmãos, nas lágrimas e na melancolia. Mas vamos abrir o nosso coração a Jesus pedindo força e muita fé para continuarmos. Porque com certeza todos nós temos os nossos deveres, missão e compromisso. E que são deveres, meus irmãos, que farão a diferença para a nossa vida e como também poderão fazer diferença de uma forma muito benéfica para a vida do próximo. Se estacionarmos no meio do caminho, se pararmos, se desistirmos, não saberemos como seria a nossa construção edificante nessa jornada. Porque paramos, porque desistimos. Então não vamos nos desanimar, não vamos parar no meio do caminho, vamos continuar. Por mais que a gente enfrente, meus irmãos, tribulações, momentos difíceis, vamos nos lembrar de tantos espíritos, de tantas almas que por aqui passaram e que são exemplo para nós de dificuldades que enfrentaram e como enfrentaram, como conseguiram vencer. E Chico é um exemplo disso para todos nós. Ele enfrentou muitas coisas difíceis, muita calúnia, muita mentira em teu nome, e ele enfrentou situações de extrema dificuldade também, meus irmãos, mas ele se mantinha firme, sem se entregar à angústia e ao desânimo. E hoje nós lembramos dele sempre como um exemplo, com muito amor e com muito carinho.
Bom, meus amados irmãos em Jesus, eu vou convidar todos para nós encerrarmos a nossa reflexão deste domingo com essas palavras de esperança para o nosso coração, que todos tenhamos um excelente dia. Lembrando que esta mensagem foi inspirada no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 4. E também, meus irmãos, é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Um excelente dia, um dia de muita paz com Jesus, meus irmãos, e que assim seja.